Boa noite, sejam todos bem-vindas e bem-vindos à Jornada da Mulher Selvagem. É com prazer que eu recebo todos vocês aqui nessa quarta-feira para darmos sequência ao nosso projeto. Seja bem-vinda, Eliana, à Jornada da Mulher Selvagem. Hoje, dando sequência ao nosso projeto, nós iniciamos a nossa jornada semana passada. Boa noite, Adriana, seja bem-vinda, todos vocês sejam bem-vindos à Jornada da Mulher Selvagem. Eu sou a psicóloga Maria de Nazaré Almeida. João, seja bem-vindo. Que alegria ter você aqui nessa live. Não se esqueçam de clicar aí no coraçãozinho para divulgar a nossa live para mais pessoas. E hoje a gente vai falar do conto do Barba Azul, que é o capítulo 2 do livro das Mulheres que Correm com os Lobos. E nós vamos destrinchar esses ensinamentos junto com a psicóloga Poliana, que vai nos acompanhar nesse debate que é muito interessante. No único ser humano existem muitos outros seres humanos com seus próprios valores, motivos e projetos. Você concorda com isso? Acha que dentro de cada um de nós existem várias pessoas? A gente vai descobrir hoje nessa live. Seja bem-vinda, a nossa convidada de hoje já está presente. E hoje, capítulo 2 do Barba Azul, nós vamos conhecer esse conto, né? A força predatória de dentro de nós que precisa ser encontrada e destruída para que nós possamos, enfim, florescer. E nós vamos aí falar de um mapa. Esse conto, ele nos traz um mapa referente a como nós podemos combater a autossabotagem. Aqui a Poliana já está presente, já pediu para participar conosco. Chayene, querida, seja bem-vinda. E depois da live, amanhã, na quinta-feira, nós vamos estar lá no grupo do WhatsApp. Se você ainda não faz parte do grupo do WhatsApp, o link tá lá na nossa bio. E juntas nós acreditamos que a leitura coletiva desse livro pode nos proporcionar diversos insights, diversos conhecimentos para que nós possamos, enfim, estar aflorando a mulher selvagem que existe em mim e que existe em você. E aí a gente traz, né? Vamos derrotar o vilão que existe dentro da gente. É interessante, é um conto que traz pra gente muitas reflexões. O convite da nossa convidada. Todas as pessoas que estão entrando, sejam todos bem-vindas e bem-vindos. Algumas pessoas, alguns homens me perguntaram se podem participar da Jornada da Mulher Selvagem. Mas é claro, porque é tão interessante que todos possam ter esse conhecimento para que nós possamos, de fato, colocá-los em prática e avançarmos na nossa sociedade como um todo. Seja bem-vinda, Poliana. Muito obrigada. Boa noite a todos. Já posso me Você pode se apresentar? apresentar para nós? Então, Pode, ficar ótimo. à vontade. Gente, meu nome é Poliana Mota, eu sou psicóloga clínica e psicoterapeuta humanista. E o meu trabalho é favorecer o acesso a esse portal chamado autoconhecimento. Eu estou bem feliz com esse convite, Maria, por participar desse momento, né, de transformação, de favorecer essa transformação através do Mulheres que Correm com Lobos. E esse capítulo, especialmente, é bem profundo. Esse é um dos capítulos mais profundos que a gente encontra. Deixa eu só. É um dos capítulos mais fortes que a gente tem nesse livro, porque realmente é a iniciação que ela fala dessa mulher selvagem. Né? E aí a gente já vai começando a pensar sobre o que é esse ponto. Não sei se vocês já conhecem, vocês podem colocar aqui no chat para gente, se vocês já ouviram, se vocês conhecem. Oi, doutora Dani Quirino, seja bem-vinda, todos vocês aí, a Jack, a Isabelle, sejam bem-vindos todos vocês. Que prazer, é uma honra compartilharmos juntas desse conhecimento desse livro. Eu confesso que esse conto eu tive que ler algumas vezes, porque ele é um conto impactante para que a gente possa realmente compreender os seus ensinamentos. Então, ela, como a gente já falou, né, a gente falou na live passada sobre a La Loba, né? E
O Barba Azul é aquele que impede com que a gente recolha os nossos ossos, a gente cante e a gente consiga verificar dentro da gente essa mulher selvagem. E para a gente já dar a Clarissa, ela fez uma pesquisa, né? Em vários lugares ela escolheu uma versão. Então aqui é uma versão, né, que está no livro. Existem outras versões sobre esse conto e a gente vai levar em consideração a que está no livro. Então, Barba Azul é um homem muito grande, né, que tem uma barba azul muito diferente, né? E ele é um homem que estava cortejando três irmãs ao mesmo tempo. Só que essas irmãs, elas não estavam aceitando esse cortejo, porque ele era muito estranho. Então, logo, ele causava uma repulsa nessas irmãs. O que que ele fez, né? Então, para que ele conquistasse a confiança dessas irmãs, ele propôs um passeio, um piquenique na floresta, e ele fez todo um enredo para que elas aceitassem esse convite. E aí ele fez os cavalos, ele providenciou tudo que era do bom e do melhor em termos de alimentação, enfeitou seus cavalos e levou essas irmãs para passearem na floresta. E aí ele foi super cortês, ele, né, foi gentil, ele foi contou piadas, né? Ele foi assim um lorde, né? E aí, quando esse passeio termina, elas vão caminhando para sua casa, e aí o que que elas vão conversando entre si? Poxa, mas ele não é tão estranho assim, né? Ele não é, ele foi gentil conosco, então ele tem algum ponto positivo. E aí mas aí as irmãs mais velhas, né, elas não, mas alguma coisa de errado tem com ele, né? Porque tem ali uma coisa estranha que envolve esse Barba Azul. E a irmã mais nova, já pensando, né, só com ela mesmo, né? Poxa, mas a gente deve dar uma oportunidade para esse homem que não é tão estranho assim quanto as pessoas falam. E aí ele consegue, né, cortejar ele percebe que a irmã mais nova está com uma tendência para aceitar o seu convite de casamento, e então ele faz o convite de casamento para ela, e ela aceita se casar com esse Barba Azul e vai morar com ele no castelo dele, né, que fica um pouco distante dessa comunidade. E aí eles se casam, e pouco tempo depois que eles se casam, ele faz uma viagem, porque ele é um homem de bens, ele possui ali um significativo patrimônio. Então ele vai. Só que antes dele fazer essa viagem, ele entrega um molho de chaves, né, uma série de chaves para elas, e aí o que que ele diz? Olha, você pode entrar em qualquer cômodo dessa casa, você está sobre o controle da casa durante a minha ausência, durante a minha viagem. Só que tem essa chave aqui que você não pode, de jeito nenhum, você não pode entrar. É essa chave aqui. Não use em hipótese alguma. E aí, o Barba Azul vai para sua viagem. E o que que a irmã mais nova faz? Ela vai e chama as suas irmãs, né? E chama todo mundo, vamos, que a casa é nossa. E aí, quando ela chama essas irmãs e outras pessoas também, né, para lá com ela, que o Barba Azul viajou, essas irmãs, ela conta, né, olha, a gente pode... E aí essas irmãs ficam logo curiosas, mas por que que a gente não pode entrar nessas chaves? É um castelo de 3 andares, né, e cada andar possui 100 quartos, né? Imagina a grandiosidade disso. E elas vão de andar em andar, de porta em porta, abrindo. E cada porta que elas abrem, elas ficam assim, glamurosas, né? Espantadas com tanta grandiosidade da fortuna dele, porque elas abrem um cômodo, tem ouro. Elas abrem outro cômodo, tem dinheiros, tem bens, tem joias. Elas abrem outro, tem uma despensa cheia de comida, assim, para alimentar uma multidão de pessoas. E é muito glamour, é muito ouro, é muita comida, é muito tudo, e elas ficam animadas com aquela situação, se torna até uma brincadeira animada, porque elas vão abrindo cômodo por cômodo. Só que elas estão também nessa brincadeira procurando esse quarto aí que não pode entrar, né? E aí é um quarto, quando elas vão, elas ouvem um barulho estranho, um rock, só que é um quarto por dentro de outro quarto, numa portinha, né? Tá bem escondido ali numa porta.
E aí elas, olha, eu achei aqui uma porta diferente. Vê se não é esse quarto aqui. Irmã, ela chama a irmã, né, que é a irmã caçula, que tem a chave. E aí elas abrem esse cômodo. E para surpresa de todas, né, é um cômodo que está escuro, que não dá para ver nada. E aí ela chama a outra irmã, traz a lamparina, né, traz a luz aqui para iluminar, para a gente verificar o que tem nesse quarto. E quando a luz entra nesse quarto, né, aí a gente percebe um tan, coisa muito diferente. Nesse sentido, para surpresa, elas encontram, né, sangue, um sangue nesse quarto, e elas encontram uma pilha, né, o texto fala como se fosse um emparelhado de como se fossem maçãs, né, crânio de pessoas como maçãs de mulheres penduradas, e uma coisa assim meio macabra, sinistra. E aí elas ficam assim, agonizando, ficam muito eufóricas, nervosas com tudo que elas viram ali, porque, né, foi realmente uma cena assustadora. Quando elas fecham rapidamente esse quarto, elas percebem que a chave está manchada de sangue. E aí a irmã mais nova fica em pânico, tentando limpar, limpa no seu vestido, não sai, desce rapidamente para a cozinha, coloca a brasa, né, e tenta de esfregão, e tenta de todas as formas, e aí ela percebe que não tem como tirar o sangue da chave. E no dia seguinte, o Barba Azul volta. O Barba Azul volta para casa, e aí ele pergunta, mulher, como é que está? Está bem, meu senhor. E a comida está bem, meu senhor, né? E os meus ouros, tá tudo bem. Como é que foi na minha ausência? Está tudo bem. E aí ela entrega as chaves para ele e logo ele pergunta, né? Que está faltando uma chave. E aí ela fala que ela foi andar de cavalo e ela perdeu a chave. E aí ele, na menção, né? Ele vai fazer uma menção de que vai fazer um carinho no rosto dela, e aí ele pega pelo cabelo, né, e cadê a minha chave, né? E nisso a porta do guarda-roupa abre, e aí ele encontra essa chave manchada de sangue, né? Essa chave, né, é importante falar aqui, o Barba Azul, ele é um mágico frustrado, né, que não deu certo. Então ele encantou essa chave. De todas as formas, ele saberia que alguém, se ela entrasse, ele saberia. Não tinha como ele não saber, porque era uma chave encantada que ficaria manchada de sangue no momento que a pessoa tentasse entrar no quarto. E aí ele fica em desespero. Pois bem, mulher, eu não falei que não era para você entrar, pois agora é o único jeito que tem. Poxa, você está me forçando, eu vou ter que te matar, você vai ter que morrer. E ela, né, no desespero, ela pede clemência para ele. Né? Poxa, eu preciso de 15 minutos para me fazer as pazes com Deus, né? Para me reconciliar. Ela tem esse pensamento. E aí ele permite com que ela tenha esse momento com Deus para se reconciliar. Só que as irmãs dela já estão escondidas no cômodo lá no último andar, né? E ela sobe rapidamente. E aí elas já avisaram para os irmãos mais velhos, né, que elas estavam em apuros, esses irmãos estavam vindo. E aí o que acontece? Esses 15 minutos, né, que era justamente para ela esperar esses irmãos. E aí ela pergunta, irmã, os irmãos já estão chegando, e fica nessa agonia, o Barba Azul, né, não dando mais tempo para ela, sobe, né, para realmente já fazer, né, o que ele tinha que fazer, que era matar ela. E aí esses irmãos chegam e, né, conseguem matar o Barba Azul e entregam para os pássaros comer, e aí os ossos dele vão para, né, sendo por todos os lugares, porque os pássaros comem aqui, né, vão deixando gestos ali, e até hoje tem esse conto, né, que existe um convento que tem essa barba azul desse bendito conto, que antes do livro eu nunca tinha ouvido falar, mas é muito interessante, porque ele traz umas reflexões assim, bem. Eu acho que eu falei todos os detalhes importantes. Se tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar. Não, você foi bem detalhista. Gostei. Acredito que foi isso. Então, é assim. E aí se encerra o conto, né? Ela se salva, os irmãos a salvam, né? Ela divide a fortuna, enfim. Ela é um conto que tem um final feliz.
né? E aí a gente vai para o nosso primeiro, destrinchar esse conto para verificar, tá, mas o que que essa mulher quer nos ensinar aí com esse conto? Esse conto ela chama que é o conto de iniciação da mulher selvagem. Ela traz para a gente, né, o conto de La Loba, que é para despertar essa mulher selvagem que existe em nós, que é o conto da semana passada, e hoje ela traz o conto de iniciação em como a gente pode realmente nos perceber diante das situações da vida, principalmente de autossabotagem. Esse ponto, né, tem a questão da autossabotagem, dos relacionamentos tóxicos, né, dos relacionamentos difíceis. Então, assim, é uma coisa muito interessante que a gente poderia aí passar várias horas conversando. E a gente vai, né, já pela irmã mais nova. Essa questão da irmã mais nova é interessante, né? Porque ela diz assim, que não tem, a partir dos 12 anos de idade, né? Tem a iniciação da mulher nesse sentido do mundo, né? Para descoberta das possibilidades referentes, principalmente aos relacionamentos, né? E por mais que a família, né, oriente, que no caso a mãe oriente, essa menina, ela só vai ter, né, a própria experiência a partir dessa iniciação. E aí a gente entende que uma das questões do fato do Barba Azul ter percebido, né, que a irmã mais nova era mais tendenciosa a aceitar esse convite, que é justamente que nós, enquanto somos ainda, né, novas, estamos iniciando nosso processo no mundo, né, nessa entrada do mundo adulto, a gente ainda não tem, né, a perspicácia de uma mulher com uma vivência maior. Aí é interessante que ela traz essa questão também do perigo para as meninas mais novas e a orientação dessas irmãs, né? Que elas ficam encantadas, sim, né, com esse passeio que ele faz, mas, ao mesmo tempo, não descarta com um único momento aquele receio que elas tinham. Aquele receio, ele permanece, apesar do encantamento com aquela tarde maravilhosa. E aí a gente percebe, trazendo para os dias de hoje, esse encantamento que alguns relacionamentos trazem, né? Relacionado à questão material, como, por exemplo, se a gente for trazer para o dia de hoje, um passeio de iate, né? Uma viagem, alguma coisa que a pessoa já demonstra indícios de ser, né, de ter alguma coisa estranha, mas ele te encanta de uma forma com que você, não, poxa, mas ele é agressivo, ele tem uma coisa aqui ruim, mas ele não é tão ruim assim. O que tu acha disso? Então, é como você falou, essa história, ela é muito profunda e a gente pode analisar de diversas formas, né? A primeira ressalva que eu quero fazer é a respeito desse predador, né? É interessante que a gente comece a pensar que existem personagens internos que nos apoiam, que auxiliam o nosso crescimento. Mas existem personagens internos que não nos apoiam, que foi aquilo que você trouxe, né? Esse movimento de autossabotagem. E a gente tem vários autos, né? Autoabandono, esse movimento de negligenciar as nossas próprias necessidades. Então, esses personagens internos existem. Essa é a primeira, para mim, o primeiro grande choque da história. A gente precisa entender que esse lado sombrio existe dentro de nós e fora de nós. Esse predador habita a nossa psique e permanece, né, vivo, agindo no mundo externo. Então, ter essa consciência... É interessante que ela traz também uma analogia, assim, esse conto ele tem diversas possibilidades, né, assim, de compreensão, porque ela traz também que esse predador, ele existiria dentro de nós, né, ele existiria dentro de mim e existiria dentro de você. Todos nós temos um predador que ela fala que é um predador inato, ou seja, né, já está em nós, que é aquela questão da nossa psique, como se ele funcionasse como o nosso carcereiro, né? Aquele predador que vai nos impossibilitar de realizarmos os nossos sonhos. E mais para frente,
a gente vai entender, né, que o predador, ele vai devorar todos os nossos sonhos, o nosso interior, né? E às vezes, quando a gente não tem esse autoconhecimento, a gente vai deixar que o predador interno nosso, né, seja o anfitrião da nossa vida, como se ele tivesse ali, né, todo o poder e a gente fosse governada por ele. É Isso. interessante a gente entender que no capítulo anterior a gente falou das sombras, né? E esse predador, fazendo uma analogia também, ele funcionaria como as nossas sombras, né? Porque todos nós temos luz e sombra dentro de nós, né? E as nossas sombras seriam justamente esse predador, né? Essa, essa dualidade, né? Que existe na nossa psique de cada um de nós. E aí a gente percebe que quando ele entrega as chaves para ela, né, dá uma falsa sensação de liberdade. Olha, eu estou viajando, você é a responsável, eu estou te entregando tudo, você pode tudo, né? Você é a rainha, né? Você é a rainha aqui do castelo, então levante a mão para o céu, poxa, né? É muita coisa que eu estou dando para você. E aí o que que ele faz? Ele dá uma falsa sensação de liberdade, uma falsa sensação de poder para essa mulher. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele entrega tudo a ela, ele tira a possibilidade de ver o mais importante, né? Porque a única coisa que ela não pode, a única coisa que ela não pode é entrar nesse quarto. E esse quarto é justamente quem está a verdadeira personalidade dele. É o quarto que entrega quem é o verdadeiro Barba Azul. Então, é como se, né, aí fazendo uma analogia que muitas pessoas fazem, é a questão dos relacionamentos, né, que dão essa falsa sensação de você pode tudo, você só não pode, né, eu te dou um limite, né, você não conhece quem eu sou verdadeiramente, não queira conhecer quem eu sou, né, porque Uhum. eu sou uma pessoa perversa, né, então, assim, na frente, ele é um deslumbramento, né? E aí é interessante que a gente faz, né? Que ele oferece tudo à esposa, menos conhecimento, né? O Isso. conhecimento que iria salvá-la, né? Aquela que vai permitir que a mulher saiba onde ela está pisando, né? Os fatos. E aí a gente percebe também que quando ele faz isso, ele não permite com que a mulher viva mais, ele permite com que a mulher viva menos, né? Ele tá tirando de você a possibilidade maior, que é a possibilidade do conhecimento, né? Uhum. Então, você tem duas opções. Ou você decide, né, viver dessa forma, de ter a possibilidade de, não, eu não quero, para mim tá bom assim, né? Eu tenho tudo, eu tenho ouro, eu tenho bens materiais, eu tenho empregados, eu tenho. E a gente trazendo para nossa realidade, né? Assim, eu tenho tudo que eu sempre quis, né, relacionado a bens materiais. Porém, né, eu não tenho o conhecimento de quem é realmente a pessoa que eu estou vivendo. Então, eu estou vivendo menos, eu não estou vivendo mais. Ela traz Sim. essa questão no livro, né? E aí eu acho que tem um comentário aqui, vamos ver, né? Não sei, para mim tá ruim aqui para ler, tá? Mas podemos fazer a analogia que esse quarto seria o nosso pior? O que tu acha, Poliana? Eu não sei se o nosso pior, mas esse quarto guarda todas as informações que a gente nega, que a gente exclui, né? Informações nossas, e aí a gente pode estender isso. Informações do nosso sistema familiar, informações do inconsciente coletivo, né? Então esse quarto é onde mora a nossa consciência. Tem muitas informações importantes de outras mulheres que vivenciaram esse processo de iniciação e que morreram, né? E que não deram conta de sentir aspectos que o predador ele vai minando, né? Que é a intuição, a capacidade de sentir e respeitar o instinto. Porque essa menina mais nova, essa mulher mais nova, irmã mais nova, ela é a parte de nós que é a nossa capacidade criativa, né?
é a nossa capacidade de sonhar, de desejar, de realizar. Então esse homem vem e diz: não, você só vai até aqui. E essa parte que você trouxe da história, ela é bem interessante porque quando ela abre a porta, o primeiro ímpeto dela é: eu não queria ver isso, né? Então o desejo é: como é que eu posso fazer para negar tudo isso e voltar a ser a moça boazinha, né? Que a Clarissa vai falar lá no início, que por volta dos 5 anos de idade começa a existir esse treinamento, né? Até antes, que é essa identificação com a moça boazinha, a mulher boazinha. Então, ela quer voltar para esse papel, ela quer voltar para essa ingenuidade. Por quê? Porque dói. Esse quarto reserva muitas informações que não tem como mais voltar atrás, né? Agora ela vai ter que ir até o fim. A Débora colocou aqui, né? Perfeito. O quarto tem uma representação muito simbólica das nossas negações. Exatamente. E vocês podem compartilhar conosco, vocês podem interagir, que aí fica bem mais rico a live. A ideia é com que a gente possa compartilhar a leitura coletiva desse livro, porque realmente a gente acredita que esse livro tem um poder de transformação em cada uma de nós mulheres, não só mulheres, mas a gente pode, através, né, desse conhecimento, passar para todas as pessoas à nossa volta. E o primeiro ensinamento que ela traz, né, é justamente a mulher ingênua como presa, né? E aí ela faz aqui, né, que a irmã mais nova da história, ela não só é ingênua quanto aos seus próprios processos mentais e totalmente ignorante quanto ao aspecto assassino da sua própria psique, mas é também capaz de ser seduzida pelos prazeres do ego, né? E por que não? Né? Todas nós queremos tudo maravilhoso. Toda mulher quer montar um cavalo enfeitado com sinos e sair cavalgando pelos campos, enfim, fim afora pela floresta sensual. Então, quando tu falou que essa iniciação começa pelos 5 anos de idade, é interessante que nós, mulheres, somos ensinadas para vivermos um conto de fadas, né? A gente espera o nosso príncipe encantado. E, às vezes, a gente quer tanto esse príncipe encantado que quando ele vem, né, a gente não consegue, a gente está tanto nessa ingenuidade de ver esse conto, de ver essa fantasia que nos foi ensinada, que a gente cai na sedução, né, nesse enredo que envolve, né, no conto, até a mãe, ela é cúmplice, né, porque ela vai acompanhando as filhas, né, ela não diz uma palavra que demonstre cautela a qualquer uma das filhas. Seria possível afirmar que a mãe, né, biológica, ou a mãe interior está adormecida, ou ela própria é ingênua, como ocorre muitas vezes com meninas novas ou com mulheres que não foram criadas pela mãe. É interessante porque quando ela fala dessa mãe, ela não está julgando essa mãe. Ela está dizendo que é uma questão de transgeracionalidade, porque essa mãe também foi criada para com que a mulher tem que casar, né? A mulher tem que cumprir ali uma certa, né, um cronograma da vida. E um homem, ele veio para proteger. Ele pode não ser um príncipe encantado, né? Que ele tem, né? Ele é um homem estranho, ele tem uma barba azul, imagina só. Mas vocês têm que aceitar que é o que tem para vocês, né? E ele tem bens, então é, aceite, né? Porque é isso. É interessante quando ela fala, né? E isso ocorre o casamento fatal, né? Que é a fusão da doce ingenuidade com a escuridão covarde. Né? Quando o Barba Azul sai em viagem, a jovem não percebe que, embora ele exorte tudo que deseja, dá aquela exceção que a gente falou, né? Muitas mulheres viveram literalmente o conto do Barba Azul. Elas se casaram enquanto ainda ingênuas a respeito de predadores e escolhem um parceiro que é destrutivo para com suas vidas. Elas se sentem determinadas a curar aquele que amam. Estão sobre aquele aspecto, brincando de casinha. Poderíamos dizer que elas passaram muito tempo dizendo que a barba dele, afinal, não é tão azul assim. A gente encontra muitos relacionamentos desse jeito, né? Poxa, ele me bate, mas ele tem momentos bons, né? Ele não é tão ruim assim quanto que você está dizendo. Poxa, né? Ele me bate, mas depois ele me leva para jantar, ou ele me dá flores, ou
Ou a gente não tem só momentos ruins, por exemplo, a gente tem esses momentos de dificuldade, mas a gente também tem momentos ruins. É como se a gente vivesse à espera daqueles momentos bons na tentativa de curar, porque nós mulheres temos nós fomos também criadas para isso, né? Para sermos cuidadoras, para sermos Sim. as salvadoras. Então a gente fica com aquela ilusão como se a gente tivesse esse poder de cura da outra pessoa, né? Uma responsabilidade que recai, né? É uma questão cultural, é uma questão religiosa também, né? A mulher sábia edifica o seu lar. Você, se você tiver sabedoria, né? Você muda o homem, né? Você tem que lutar, você tem que ser mais sábia. Então, por exemplo, né? Nessa situação que ela viu, né? Descobriu quem ele era após o casamento, né? E aí, às vezes, quando ela vai para essa sociedade falar que, poxa, agora que eu descobri quem ele era, eu não quero mais. O que que ela encontra? Né? Não, você precisa ter um pouco mais de paciência. Poxa, ele te proporciona momentos bons também. Olha, ele te deu as chaves, você tinha direito a comer o que tinha na despensa, você tinha direito a usar as joias, aos vestidos, ele te deixou receber os amigos dele. Então, assim, a gente percebe que esse conto, ele é muito real, ele tá impregnado na nossa sociedade. A gente tem uns comentários aqui, né, que a Conteúdo Conveste colocou, né? Vamos lá, vou tentar aqui ler para a gente ir juntas compartilhando essa leitura. A Poliana já vai falar, né? Quando você fizer uma leitura, seria possível você dar a localização da leitura? Ah, sim, Hum, posso fazer isso. Eu estava na página 65. Somos blindadas a perdermos nossa identidade em prol de um conto de fadas que nunca existiu, né? Ensinadas, né? Ensinadas. E como se a mulher buscasse por essa compensação, ela se bate mais entrega flores, né? Que é a que a Maria, a nossa parceira aqui também, né? Que vai estar conosco nas próximas lives, comentou, né? E a Jack falou, né? Eu não havia compreendido. Lembro que parei nesse capítulo e agora eu estou analisando por outra perspectiva. Estou assistindo com minha filha e estamos somente gratos pelo privilégio do entendimento. Eu acho assim interessante quando a gente faz essas leituras compartilhadas, porque o mesmo ponto ele pode ter significantes diferentes para cada uma de nós, conforme a gente vai compreendendo, a gente vai, poxa, realmente o que a Poliana falou faz sentido, né? Por isso que a gente decidiu fazer isso, porque é uma forma da gente, juntas, unidas, quem não está, né? Lembrando, quem não está lá no grupo do WhatsApp, o link está na bio. Amanhã a gente vai fazer a abertura lá do grupo, né? Após a live, no dia seguinte, após a live, a gente abre o grupo para a gente compartilhar esses ensinamentos, né? O grupo tem a possibilidade, né, da gente comentar também, né, sobre o que a gente entendeu referente às nossas próprias histórias. sim. Para mim, esse conflito entre a natureza selvagem e essa psique ingênua é algo que precisa ser visto também, né? Ela usa esses termos, mas se a gente for simplificar, seria o instinto, a intuição. Essa menina, ela sente, né? Ela percebe, nossa, ele tem um barba azul. Mas de tanto ela repetir, é como você trouxe, né? A gente tem essa pressão cultural de que assim, você chegou nos 30, você já precisa se encaminhar para um casamento, né? Aquela pressão. Quando você já tem 35, se você não foi mãe, você precisa ser mãe. Então a gente começa a entrar nesse movimento de ceder, de não se ouvir, de não se questionar, de não prestar atenção na nossa voz interna, né? Então, eu acredito que perceber esse conflito também é algo muito importante e reconhecer esse predador, né? Que eu acredito que talvez seja um questionamento que a gente não se faça normalmente, sabe? Quais são esses predadores internos e externos? Que eu estou tentando fazer de conta que não existe, que eu estou ignorando, né? Que eu estou aceitando e permitindo com que várias coisas morram, literalmente.
Então, assim, ela diz que a iniciação, né, para essa vida selvagem seria nós, mulheres, né, passarmos do estado de ingenuidade para o estado de conhecimento. É como se, quando a gente tivesse esse conhecimento, a gente criasse mecanismos para combater esse predador, né? Ela é muito interessante que ela traz aquilo que a Poliana falou, né? Que existe uma distinção entre o nosso predador interno e o predador externo, e os dois existem. E quando ela diz sobre essa iniciação, é a gente reconhecer esse predador para com que a gente possa banir e, enfim, florescer, né? Então, ela fala assim, que esse é o momento a qual nós, mulheres, né, saímos de uma condição de vítima para alguém com a mente afiada, com a audição apurada e com a possibilidade de fuga. Porque ela fala uma coisa interessante, mas o que fazer quando o predador nos captura, por exemplo, né? A gente não percebeu, a gente se encantou, ou a gente se apaixonou. Existem aquelas situações que falam assim, né? Poxa, as nossas amigas, poxa, mas tem alguma coisa estranha, a gente não ouve os nossos instintos, né? Por exemplo, claro que nem tudo a gente, como a gente viu no ponto passado, né? A gente vai precisar separar os ossos, né? Reconhecer os ossos de lobo, né? E os ossos que a gente não, as lutas que a gente não precisa lutar, né? Então, um ponto vai complementando o outro para a gente fazer essa compreensão. Por quê? Porque, às vezes, a gente é avisado, a nossa intuição tem alguma coisa de errado, mas nessa fantasia a gente quer viver o nosso próprio ponto. E aí a gente insiste naquilo que, às vezes, até a própria família nos recomendou. Tá, a gente foi, a gente já está na situação, a gente percebeu só depois, né, que realmente a gente deveria ouvir aquela vozinha. Ela fala muito dessa intuição. No começo, eu demorei um pouco para entender o que, que seria essa intuição. Porque a gente leva a intuição feminina, assim, de uma maneira muito banal na nossa sociedade, como se nós não devêssemos olhar para dentro de nós e realmente ouvir essa nossa voz interna, que sempre fala de algum jeito, essa nossa intuição existe em tudo que a gente vai fazer. Só que a gente não é ensinada a olhar para ela. E aí ela veio falar, né? O que, que a gente faz quando a nossa intuição a gente não olha para essa nossa intuição e a gente não se vê numa situação em que a gente está ali presa com um predador. É interessante que a gente percebe a mudança de iniciação dessa irmã mais nova quando ela tem esse insight. Olha só, ela prepara o bote dele, né? Por quê? Porque ele já sabendo, né, que ou é interessante quando a gente olha que o quarto estava cheio de caveira, né? Então existiam outras mulheres que não escaparam desse predador, que foram mortas, só que ela tem um fator diferente, porque ela tem as irmãs, né, que não são mais ingênuas, e aí a gente vê que essas irmãs podem ser a nossa rede de apoio, quando a gente dá abertura, né, para ouvir outras pessoas à nossa volta, para pedir apoio, e aí, juntas, de repente, né, no livro não fala, mas aí fala que, o que que seria essa transição de iniciação? Quando ela dá o bote no predador, o que que seria esse bote? Quando ela pede para fazer as orações dela, porque na verdade não é a oração, né, que ela vai fazer, ela está ganhando tempo para esperar com que os irmãos dela cheguem, e ele não sabe disso. Então, nesse momento, ela não é mais a irmã ingênua. Nesse momento, ela abriu a porta, ela percebeu no que ela tinha se metido, numa enrascada das grandes, né? Tipo, que coisa que eu fiz da minha vida, né? E aí o que que ela faz? Ela ouve, né, a mulher, aí ela se transforma numa mulher selvagem. Ela se transforma naquela mulher que não pode, né? Que espera, mas que aí usa também desse meio para com que outras pessoas venham salvar. E é interessante que ela não sai salva sozinha, né? Ela tem a ajuda das irmãs e dos irmãos. E aí a gente percebe que, às vezes, a gente, quando está numa enrascada dessa, a gente se fecha,
né? A gente fica com vergonha, a gente fica se culpando, né? Poxa, eu deveria ter percebido, né? Poxa, agora não tem mais jeito. E aí a gente fica naquela posição de autossabotagem, né? A gente fica naquela posição de coitadinha, de que eu tenho que encarar isso. E a gente morre, né? O que que é essa morte? Essa morte também é uma morte simbólica, né? Enquanto você aceita viver, né, situações assim, você morre a mulher que existe dentro de você, porque você vai viver em prol de outra pessoa, do desejo de outra pessoa, né? Você vai viver com medo, você vai viver ali com uma expectativa de que alguma coisa de destruição a qualquer momento, se você não fizer, né, o que aquele predador deseja ou espera de você, você pode ser a próxima vítima. Então, é algo assim que a gente precisa também refletir nesse aspecto, né? E Sim. aí a gente tem algumas, o noivo animal, né? Queria comentar alguma coisa? Essa, para mim é importante perceber o simbolismo, né, dos, do que aparece na história, né? Essa chave, ela tem um símbolo muito significativo, que a chave é a pergunta, né? Aquela pergunta que foi feita pelas irmãs pela primeira vez lá atrás, quando elas questionaram: mas por que você pode abrir todas as portas e não pode abrir essa da chave pequena? Né? Então, nessa parte do noivo animal, eu acredito que se conectar com essa pergunta de que assim, será que eu estou feliz? Será que eu estou satisfeita? Será que essa relação me atende? Né? Esse questionamento é pegar essa chave na mão e abrir essa porta. Nessa parte do noivo, ela fala do rastro do noivo, né? Do rastro desse predador. E ela diz assim, na página 69, essa incapacidade de ver, de compreender, de perceber que nossos desejos interiores não são concomitantes com os nossos atos exteriores é um rastro deixado pelo noivo animal. Então, essas incoerências que a gente vai manifestando durante a vida e não percebe. A gente pensa uma coisa, sente outra coisa e faz outra coisa. Né? Então, começar a tomar. Né? Desarmamos. Travou para mim? Ou eu travei, no caso. Você tinha travado para mim. Agora voltou. Vocês falem, tá? Estão me ouvindo, tá tudo bem? Todos vocês sejam bem-vindos. Não esqueçam aí de apertar no coraçãozinho. Continuem conosco, porque tem muita coisa bacana, né? Os ensinamentos são muito interessantes para a gente, né? E aí ela fala, né? Desarmamos o predador ao enfrentar as nossas convicções, né? As nossas próprias verdades, porque às vezes a gente tem algumas verdades internas, né? Que a gente vai construindo algumas verdades no decorrer da vida. Só que eu tenho assim uma história, né, para contar que eu lembrei agora, é interessante. Faz uma analogia com esse desarmar de algumas coisas interessantes para a gente. Tem uma história de um pescador que ele adorava comer cabeça de peixe, né? E aí ele casou com uma jovem, né? E aí quando ele foi casar, foram para a lua de mel, e foi tudo tão bom, tudo tão maravilhoso. E aí, da primeira vez que ele era pescador, né? Então ele foi e trouxe o peixe para essa esposa, né? Recém-casados, eles foram, né? Ela foi cuidar do peixe e tirou a cabeça do peixe, né? Só que ele amava comer cabeça de peixe. Para ele era uma coisa assim saborosa. E aí essa esposa dele tirou. Só como era recém-casados, ele ficou na dele, né? Ficou quieto, não falou nada. E aí ele continuou, né, trazendo os peixes, e ela continuou cortando a cabeça. Aí passaram, e ele insatisfeito, poxa, ele estava desejando comer uma cabeça de peixe, gostava, né, estava com água na boca. Eu também gosto de comer cabeça de peixe. E assim,
foi, né? O tempo foi passando, ele começou a ficar insatisfeito com aquilo, né? Poxa, né? Como que vai falar para ela? E aí teve um dia que ele criou coragem e falou, né? Poxa, meu amor, por que que você tira a cabeça do peixe? Ah, a minha mãe fazia assim, então eu faço desse jeito. E aí ele não questionou nada, né? E chamou essa sogra para quando ela veio, né, visitar eles, ele perguntou para minha sogra, mas por que que a senhora corta a cabeça do peixe? E aí ela disse bem assim, a minha mãe fazia desse jeito, eu faço desse jeito. Fui ensinada a fazer desse jeito, eu faço desse jeito. Aí, certo dia, chamou, né, a mãe da sogra dele. Mas como é que chama a mãe da sogra? É a mãe da minha sogra, né? Aí, mas, fulana, a senhora corta a cabeça do peixe, mas me diga por que que a sua filha corta, a minha esposa corta a cabeça do peixe e eu gosto de comer a bendita cabeça do peixe. E aí, a mulher falou bem assim, mas eu não acredito que elas fazem isso até hoje. Porque eu cortava a cabeça do peixe, porque eu só tinha uma frigideira, uma panela que não dava a cabeça do peixe, por isso que eu cortava. E aí faz com que a gente entenda algumas coisas, né? Algumas coisas na vida da gente são passadas de gerações por gerações, né? A gente, cada uma de nós pode olhar para o nosso contexto familiar, né? Toda família tem uma dinâmica, toda família, né, que fala alto, tem família que fala baixo, tem família que tem diálogo, tem família que não tem diálogo, tem família que é conflituosa, tem família que não é conflituosa. Então, assim, a gente tem uma sequência de transgeracionalidade, né? Que a ciência já mostra que a gente traz alguns resquícios, né, de toda a nossa história, né, das nossas gerações. E às vezes a gente não tem esse questionamento dessa intuição. Tá, mas a minha mãe fazia desse jeito, então eu faço desse jeito. Por quê? A minha avó, a mãe da mamãe, fazia desse jeito, então eu faço desse jeito. Então, é como se a gente fosse. Algumas pessoas são tão rígidas com essa mudança que a gente chama da síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu comuniquei assim. Só que nós, que já somos de uma geração, a gente tem esse conhecimento que ela fala. Às vezes, a gente não vai conseguir mudar a nossa mãe ou a nossa avó, ou o nosso contexto familiar, porque já está muito enrijecido, né? Eles não têm uma abertura para esse conhecimento, mas a gente pode mudar a partir da gente. No momento que essa esposa decide, poxa, mas não faz sentido eu continuar cortando essa cabeça do peixe, se eu tenho panelas que dão a cabeça do peixe, se meu esposo gosta de cabeça do peixe. Ah, mas a minha família é desse jeito, a minha família tem a tradição desse jeito. E aí a gente percebe muitos conflitos nos relacionamentos conjugais, porque não tem essa abertura. Porque, ah, mas a minha família é desse jeito. Pronto. Tá, mas a sua família é desse jeito, mas a gente pode construir um novo jeito para nossa própria família. E aí é interessante que ela fala, né, que enfraquecemos os ataques do predador natural, levando a sério o que for verdade no que ele disser, trabalhando com essas verdades, ignorando o resto e fazendo com que surjam outras verdades, surjam outros conhecimentos no decorrer da nossa vida. Desarmamos o predador ao manter as nossas intuições e instintos resistentes à sedução. Então, a gente resiste a algumas coisas que a gente vê que não se encaixam mais na nossa vida, né? Se fôssemos fazer uma lista de todas as perdas até o momento atual de nossas vidas. Interessante, né? A gente fazer uma lista de todas essas perdas, né? Lembrando das ocasiões em que nós nos decepcionamos, em que estivemos indefesas diante do suplício, em que tivemos uma fantasia clichê de glacê e frufru, compreenderíamos que esses são os nossos pontos vulneráveis da nossa psique. É esses aspectos carentes e desprestigiados que o predador recorre a fim de esconder o fato de que sua única intenção é arrastá-la para o subterrâneo e sugar a sua energia para numa transfusão de sangue. É como se a gente percebesse assim, às vezes é o predador, né, para a gente entender o predador da nossa psique interna, né, esse processo de autossabotagem, a gente pode analisar aquilo que sempre recorre na nossa vida.
os nossos medos mais eminentes, né? É como se a gente fosse um reflexo daquilo que a gente mais resiste, né? Aquilo que a gente mais resiste, de alguma forma vai persistindo na nossa vida. Sim. Eu não sei qual foi a página que você leu agora, mas nessa parte aqui Foi a 80. 80, né? Então, eu acho importante voltar para ler as perguntas que ela faz, né? Porque Ah, sim, sim, as perguntas são interessantes. essas perguntas são muito poderosas, porque assim, nessa parte do sangue, ela faz essa ressalva, né? Esse sangue que a chave emana não é menstrual, é um sangue arterial, é o sangue da alma, né? Então, as perguntas que ela sugere que a gente faça e se questione, para mim despertam muitas informações, né? E elas são: o que está por trás da porta? O que está atrás da porta? É na página 71. O que não é como aparenta ser? O que eu sei no fundo de mim mesma que eu preferia não saber? E que parte de mim foi morta ou está agonizando? Então, são perguntas que, se a gente começa a exercitar esse lugar de se questionar, né, de querer ver, como a pergunta que foi feita lá no início, né? Deixa eu ver o que tem nesse quarto. Porque não basta só abrir a porta, a gente precisa sustentar o que foi visto, né? Então, uma transformação começa a acontecer. E a gente pode... É interessante que ela fala aqui, né, já vimos como a mulher selvagem ela a loba, né, no conto passado, a mulher dos ossos, a descobridora dos mortos, é a que canta sobre os ossos dos mortos, trazendo a vida. Do mesmo modo, nessa mitologia nórdica, os devoradores de pecados eram os carniceiros, né, e essa deusa viva, que ela é vida e que ela é morte ao mesmo tempo, né, que ela nos ensina que nós vamos nos tornando e vamos nos renascendo conforme cada situação da nossa vida. É interessante porque esse ponto ele traz também esse processo de, por mais difícil, por mais a situação assim adversa que nós estejamos passando, que já passamos na nossa vida, temos essa possibilidade de florescer diante dele, se a gente deixar despertar esse instinto dessa mulher selvagem que existe dentro de nós, mesmo sendo muito difícil, porque não é fácil você ver ali, abrir um quarto. Todos nós temos gavetas, né? Eu tenho um projeto que a gente chama de Bolsa de Mulher, né? Eu achei interessante esse nome porque todos nós temos bolsas, né, que a gente chama de sacolas, que vamos carregando durante a vida da gente. E aí a gente vai acumulando, né? A gente vai acumulando as nossas próprias histórias. Eu acho muito interessante quando ela traz esses pontos para fazer analogia com as histórias de nós, mulheres, porque nós também temos as nossas próprias histórias, e em algum ponto essas histórias vão se encontrar com o nosso contexto de alguma forma, né? Algum ensinamento ela vai trazer para nós. E às vezes a gente vai fechando, a gente vai fechando, a gente vai acumulando tanta coisa, a gente fecha naquela porta ali, né? E nós mesmos não temos mais a coragem de abrir, porque a gente vai encontrar ali o que não é legal, né? O que ela colocou lá no começo, né? Que são as nossas negações, que estão tão guardadas que a gente nega para nós mesmos que elas existem. E aí ela fala que é uma coisa interessante, que eu achei interessante porque eu tive esse sonho, nem todas as mulheres tiveram, mas eu tive, que é o Sim, sonho sinistro, que é o homem sinistro nos sonhos das mulheres, né? Que ela sim, fala que o predador natural da psique não se encontra apenas nos contos de fadas, mas também nos sonhos. Existe um sonho iniciático universal entre as mulheres. Ele é tão comum que é digno de nota e o fato de uma mulher ter chegado aos 25 anos sem tê-lo tido. O sonho geralmente faz com que as mulheres acordem sobressaltadas e debatendo
ansiosas. Eis o padrão do sonho. Quem sonha está sozinha, muitas vezes na sua própria casa. Do lado de fora, no escuro, há um ou dois homens rondando. Assustada, ela disca o número de emergência para pedir ajuda. De repente, ela percebe que o ladrão está dentro de sua própria casa, perto dela. Talvez ela até sinta a respiração dele. Talvez ele esteja até tocando ela, né? E ela não consegue ligar para o telefone de emergência. Ela acorda de repente com a respiração ruidosa, o coração batendo como um tambor, né? O sonho é forte e acontece com a maioria das mulheres nessa faixa etária de idade. E muitas vezes é acompanhado de gritos, suores e gemidos. Poderíamos dizer que o criador do sonho desistiu de enviar a mensagem à sonhadora, né? Porque ela não consegue ligar para o número de emergência, né? Nas palavras das próprias mulheres, né? Um sonho são terroristas, estrupadores, bandidos, um sonho terrível, né? Existem diversos níveis para a interpretação desse sonho. Aí eu vou falar um aqui, né, que ela diz, né, que em outros casos o sonho é da mulher que acabou de descobrir ou está a ponto de descobrir a sua liberdade, uma função esquecida dentro de sua própria psique. Ainda sobre outras circunstâncias, o sonho trata de uma situação cada vez mais intolerável na cultura, que cerca a vida pessoal de quem sonha, situação que ela precisa combater ou do qual precisa fugir, né? É importante compreender que o sonho fala de uma atitude cruel consigo mesma, né? É como se esse sonho, né, fizesse uma crueldade com nós mulheres, né? Não fossem os homens que nos limitassem, fosse nós mesmas que tivessem essa limitação e a gente não consegue sair do lugar, a gente não consegue ligar para o número de emergência e é aquele momento em que a gente vê a sociedade, aquele ponto, né, crucial, em que a gente tem aquele caminho para a nossa vida, mas de repente a gente não está num determinado padrão, ou não seria o que a sociedade espera de nós, e aí é como se que a sociedade fosse o nosso predador nesse sentido também, né? E aí a gente precisa entender todas essas nuances, né? E ela fala aqui de um portal de consciência, né? Que é um processo de individualização, né? Que nós poderíamos, que a mulher, né, ela fala que fala das angústias mesmo de nós mulheres, né? Assim, que eu acho que nós mulheres somos carregadas de muitas angústias referente à nossa colocação, à nossa diversas atribuições, né, diante da sociedade, diversas acúmulo de funções, né? Você é mulher, você é mãe, você é filha, você é esposa, né? Você tem a sua vida como né, trabalhadora, empresária, seja lá o que for, e aí você é dominada por todas essas questões e às vezes a gente deixa de ser a gente mesmo, né? A nossa individualidade. E são Sim. coisas assim para gente refletir, né? Que ela fala assim, né? Que ela ouve muitas, ela ouviu muitas mulheres, né? E ela fala assim que sempre que ela sentia vontade, ela ouvia várias mulheres porque ela se identificava com essas histórias e às vezes ela via possibilidades na fala de outras pessoas que ela não tinha encontrado, né, dentro da própria história dela, que às vezes a gente tem as nossas próprias limitações, a gente vai até certo ponto, né, e às vezes a gente precisa de uma ajuda, né, como as irmãs, né, a gente não consegue ir sozinha. Talvez se ela tivesse sozinha, sem as irmãs, ela não fosse chegar até essa porta, né. Verdade. E pegando um gancho do que você trouxe, né, de todo esse movimento que acontece de pressão, de cobrança interna da sociedade, tem uma parte que ela diz assim, né? Muitas vezes, é na página 87, muitas vezes a vida criativa é retardada ou interrompida porque alguma parte
da psique tem de nós uma opinião desfavorável e nós ficamos ali, rastejando aos seus pés, em vez de lhe dar um golpe na cabeça. E ela complementa. Eu ouvi desculpas de muitas mulheres, várias desculpas. Não tenho talento, não sou importante, não tenho instrução, não tenho ideias, não sei como fazer, não sei o que fazer, não sei quando fazer. E a mais revoltante de todas, não tenho tempo. E aí ela diz que não se preocupa tanto, ela tem vontade de sacudir, mas em algum momento esse homem, né, vai aparecer nesse sonho para lembrar para a gente que se a gente não prestar atenção, os nossos tesouros serão roubados. E esse é um alerta bem significativo, né? Não é para prejudicar, é como a história da iniciação, né? Todo esse tormento que a irmã mais nova passa com o casamento, não é para o mal, né? É um processo necessário de despertar, de sair da ingenuidade e acessar esse caminho da maturidade, do crescimento emocional. Então, esses sonhos com esse homem também tem esse intuito, né, de mostrar para a gente, olha, essa é a sua vida. Você é protagonista da sua história. Faça uma escolha que beneficie a você. Saia dessa identificação com o papel de boazinha. Se escute, se respeite, né? Então é um chamado também. É, esse livro todo é um chamado, assim. Eu sou suspeita a falar porque esse livro me pegou de jeito. Eu gosto Também. muito, gostei e gosto das interpretações, eu gosto da leitura dela. Uma leitura simples e que traz muitos ensinamentos. Eu particularmente gosto de histórias, porque eu acho que histórias conectam, fazem com que a gente compreenda algumas questões que são tão complexas de uma maneira mais suave. Né? E ela fala, se ficar, as mulheres muitas vezes sentem extrema ambivalência quanto a agredirem o intruso por pensarem que trata de uma situação. Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Aquele ditado, tipo assim, eu não tenho nem o que fazer, né? Se eu ficar, o bicho pega, se eu correr, o bicho come, então mas é de eu ficar. Ou então, ou é 6, ou é meia dúzia, né? Então ela fala, se não escapar, o homem sinistro se transforma em seu carcereiro. É aquilo que a gente conversou, né? E a gente se torna escrava, né? E se ela não consegue escapar, aí as mulheres temem que o homem sinistro as empurrare para forçá-las novamente à submissão. E esse medo reflete nos seus sonhos, né? O conto de, o conto de fadas trata da transformação de 4 introjeções sombrias, que para as mulheres são objeto de controvérsia. Não seja, não veja, não tenha insight, não fale, não haja, né? Nós mulheres somos ensinadas às vezes a isso, né? Não veja, não fale, não haja, não tenha insight. Não veja, não fale, não haja, não tenha insight. É interessante isso, muito interessante, porque quando a gente fala, a gente é taxada como doida, como diferente, né? Eu acho que a gente eu acho que o livro ele tenta trazer para a gente um equilíbrio, porque às vezes também a gente fica tão, né, querendo com que algumas coisas mudem de uma forma muito rápida. E a gente tem que respeitar o processo da mudança, que eles são lentos, digamos assim, foram séculos e séculos de machismo, de uma cultura totalmente patriarcal, de uma cultura em que não considerava a fala da mulher, né, em que é recente, né, é tudo muito recente, a gente não tem que também tentar agir com força ou tentar colocar a goela abaixo as coisas. Eu acho que é através desses momentos de reflexão que a gente pode ter pensamentos e propagar o nosso conhecimento, né? Não tentar forçar, inibir as pessoas ou constranger os homens porque tem que ser desse jeito, ou porque nós, mulheres, né? Não é, eu penso, né? Uma coisa muito particular minha. Eu acho que não se muda uma cultura de séculos. Eu acho que a gente já avançou muito na nossa sociedade referente a isso. Precisa avançar muito, muito, muito ainda, mas é através do diálogo, através da gente propagar conhecimentos como esse, né? A gente está aqui, uma live, o nosso tempo, e
é gratuito, né? Claro que é muito prazeroso, porque a gente aprende também, né? A gente se dedica, a gente gosta, né? A gente faz o que a gente gosta. Mas o conhecimento, ele acessa a poucas pessoas ainda, né? Por exemplo, a gente está aqui 16, 20 mulheres, 20 homens, 20 pessoas, né? Que estamos aprendendo um conhecimento novo, um conhecimento que a gente vai passar para os nossos filhos, e aí sim as coisas elas acontecem lentamente. A gente precisa ter esse equilíbrio. É importante a gente sempre falar, né? Aqui a Débora colocou, né? Como diz a Clarissa, o predador natural da psique é um contrafluxo do crescimento. Ele é um inimigo ancestral e contemporâneo dos dois sexos. Exatamente. Né? A Maria colocou aqui, a Maria Silva, né? Colocou perfeito, temos muito que avançar, mas não com força e sim com diálogo, né? Vamos aumentar a nossa frigideira para caber o peixe inteiro. Exatamente. Achei muito interessante essa história. Quando eu ouvi, eu pensei nesse conto do Barba Azul. Sim. E tem uma parte que ela diz assim, né? Ao recuperar esses poderes da sombra, da nossa psique, deixaremos de ser vítimas das circunstâncias internas e externas. Então, é importante perceber, descobrir o que está nessa sombra, né? Não tem só dor. Tem uma parte que ela ressalta isso também, né? Quando a gente for olhar a sombra, colocando luz na sombra, as partes escuras ficarão mais intensas. Vai ficar mais escuro. E a gente não deve ter medo de olhar para essa parte que está escura, né? A gente precisa passar dessa fase. E na sombra também tem as potencialidades, também tem sonhos, também tem habilidades, também tem capacidades que a gente pode acessar. E se a gente não ousar questionar, né, sair desse quadradinho que foi imposto, que a gente foi repetindo, a gente não vai saber o que tem lá dentro de nós. Né? Essa para mim é a parte mais importante, é dentro de nós. Gabriel aqui entrou, eu estou tão feliz porque a gente tem homens, muitos homens aqui, né? E isso é Sim. importante. E as pessoas que estão aqui, a gente agradece imensamente a presença de todos vocês. A gente já está quase no finalzinho, né? Já até passou, mas a gente do nosso tempo. E se vocês quiserem, aproveitem aí para colocar comentários, para colocar o que vocês aprenderam, ajudem a gente, né, com essas reflexões que a gente acha muito bacana. Aí eu vou ler aqui, né, o finalzinho, né, que ela fala, né, assim, a gente falou de tanta coisa, né, e a cura, né, como é que a gente, o que que ela fala para a gente, o que que ela orienta para a gente, né, diante de tantas reflexões. Eu acho interessante que a Poliana falou que às vezes a gente fica com tanto medo da sombra da gente, né, que a gente simplesmente ignora, a gente não vai lá olhar. E às vezes nessa sombra tem coisas também que a gente pode, como por exemplo, que a Clarissa vai falar no livro todo, né, da nossa capacidade criativa. Às vezes aquilo que a gente aprendeu na nossa infância, que a gente não era tão boa, mas que a gente gostava, né? Algumas coisas que nos feriram ou nos magoaram, porque dentro de um contexto, né, a gente não, né, a gente, de repente, gostava, por exemplo, de fazer alguma atividade que aquela família ali não via como afeminado, né? Ou via como masculino, né? Poxa, isso é de menino. E aí a gente escondeu, a gente guardou ali. Só que a gente gostava daquilo, né? Por exemplo, de repente jogar bola, né? Não, isso é de menino. De repente você pode se inscrever, jogar bola num desses clubes, né? E você se identificar, você sentir prazer. Às vezes é uma atividade física que vai te ajudar e algo que te dá prazer. Resgatar lá naquilo que está tão escondido, a sua capacidade criativa, em que o teu predador interno ou externo falou em algum momento da tua vida que não era para te fazer, ou que não se adequava no teu padrão, ou que você era baixa demais para jogar de vôlei, né? Ou que você era gorda demais para fazer tal coisa, ou que você não se encaixava naquele padrão, e você via em você uma habilidade, né? Com várias situações que a gente percebe, né? E ela fala que a cura, tanto para a mulher ingênua, quanto para que
para a que teve os instintos fragilizados é a mesma. Tente prestar atenção à sua intuição da sua voz interior. Então, a gente vai falar aqui nesse projeto, né, sobre essa intuição, sobre a nossa força de criativa, projeto todo, né, essa live faz parte de um projeto da Jornada da Mulher Selvagem. A gente tem um grupo no WhatsApp que a gente vai abrir todas as quintas-feiras, né, que é um dia após a nossa live, para a gente interagir, para a gente conversar. É um grupo gratuito e é muito bacana. Quem quiser, quem não estiver lá, né, quem está no grupo, coloca aqui eu, para a gente saber, para a gente já, quando vocês colocarem lá, para a gente interagir, não tenham vergonha, né, para interagir com a gente. Se sintam à vontade, porque a gente espera isso, né, de vocês, nesse sentido de compartilhar histórias, né. Então, a mulher selvagem, ela ensina as mulheres quando não se deve ser boazinha, no que diz respeito à proteção da expressão da nossa alma. A natureza selvagem sabe que a doçura nessas ocasiões só faz com que o predador sorria. É interessante que a gente faça a vida, né? Aqui a Adriana colocou eu, né? As soluções aí de não sei como é que é o nome dela, mas colocou eu, a Jack, né? Colocou eu. Que bom, meninas, que vocês estão aqui conosco, porque vocês fazem parte junto conosco, né? Aqui. Quero entrar, né? O link está lá na nossa bio, a Jornada da Mulher Selvagem. É um grupo exclusivo no WhatsApp. Amanhã a gente vai estar por lá, né? Interagindo. Eu e a Poliana, a gente vai estar com vocês lá. Não, a gente espera vocês lá. Então, quando a expressão da alma está sendo ameaçada, não é só aceitar fixamente o limite e ser fiel, né? É imprescindível com que a gente saiba fazer essa distinção de quando a gente deve ser boazinha, né, e quando a gente deve lutar pela nossa psique, né, pela nossa saúde emocional. Quando a mulher age assim, não poderá haver intromissões na sua vida por muito tempo, pois ela reconhece logo o que está errado e tem condições de empurrar o predador de volta ao seu devido lugar. Ela já não é mais ingênua, ela já não é mais uma meta ou um alvo. E é esse o antídoto mágico que, afinal, faz com que a chave pare de sangrar. O antídoto é a gente passar, né, fazer essa iniciação da mulher ingênua para a mulher selvagem e para a mulher que descobriu, né, que teve a coragem de abrir a porta e, ao abrir a porta, teve a coragem de lutar contra esse predador, né, porque a gente também tem a opção, né, de continuar, mas ela não, né, ela teve a coragem de sair desse relacionamento, de pedir ajuda, de ter uma rede de apoio, que é importante. E é interessante no ponto também que os restos mortais deles, né, deles são jogados, né, para os pássaros, para os corvos comerem, né. E quando esses corvos comem, eles vão, né, deixando em vários lugares do mundo. E isso faz com que a gente perceba que esse predador, ele sempre vai existir, né? Não tem como a gente banir 100% ele. Tem como a gente aprender, né, a conviver com ele para com que ele não seja o nosso carcereiro, né? A gente vai reconhecer ele nas situações que vão acontecer durante a nossa vida, durante o nosso próprio conto, porque eu acredito que existem os contos, né, universais, e existem os nossos próprios contos das nossas próprias histórias. E o nosso conto de hoje foi o conto do capítulo 2, do Barba Azul. Eu, né, Maria Santos e a Poliana, estivemos aqui com vocês para falarmos um pouquinho, né? Não é uma verdade absoluta, não é uma única reflexão, é a nossa forma de entender, né, de verificar e de propagarmos, né, assim como ele está por todos os lugares, o conhecimento bom também está por todos os lugares, né, o conhecimento. E obrigada, né, aqui a Flor, né, colocou, obrigada pela noite, pela leitura, pela troca, né, Maria e Poliana. Obrigada, né, a doutora aqui, Dani Quirino. Obrigada pela presença de todos vocês até aqui, até o final. A gente ficou um pouquinho mais de 1 hora, mas eu espero ter
que contribuído, né, eu e a Poliana, foi sempre um prazer, né, é, divulgarmos um pouquinho do nosso conhecimento com mulheres fortes, com mulheres empoderadas, né, esse é o objetivo dessa jornada. E é uma jornada, e eu convido vocês a estarem conosco. E é importante ressaltar que os homens também, né? Então, Sim, podem participem, participar. interagem, né? Participem porque perceber esse aspecto feminino dentro de cada um também, até no próprio homem, né? A gente não vai entrar nisso, mas isso também fortalece muito, né? Então, sigam a intuição, se escutem, se questionem, abram as portas e continuem com a gente nessa jornada. Vai ser bom. É. Hoje a gente abriu a porta, né? A porta do conhecimento. A gente, na live passada, a gente aprendeu, né, o início do caminho, né? A despertar o interesse, né, para esse caminhar. E hoje a gente já avançou um pouquinho mais. E a cada live a gente vai avançando um pouquinho mais, né? E vai aprendendo, vai ressignificando, vai mudando, né? É como ela colocou aqui, né? Do peixe, da frigideira, achei legal. Vai comprando panelas, né? Que deem um peixe inteiro, que dê a cabeça do peixe, frigideiras maiores. Gente, então é isso. Hoje a gente esteve aqui em um dia difícil, muito difícil, mas conseguimos. Já. Beijão.